partir de agora, com a 98 FM, para a transmissão do Repórter 98, as emissoras FM Manguezal Canguaretama, Obelisco FM Pau dos Ferros. Repórter 98. Oferecimento. Estamos aqui com o engenheiro Dr. Fred Roster Pinheiro, engenheiro, professor da universidade. Ele com o irmão Carlos Pinheiro, biólogo e professor, os dois escreveram um livro interessantíssimo. Eu já folhei e vi. Natal do século XX, memórias, fatos e fotos. Com fotos, com descrição. No fim, antes de terminar, eu vou dizer, quem se interessar, onde pode comprar o livro. É muito importante dizer isso. Mas, professor, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Jean. Um prazer estar aqui. Boa noite aos ouvintes. E vamos ver se a gente consegue relatar alguma coisa sobre o livro. Ô, professor, o que inspirou esse livro ser escrito sobre o Natal do século XX? Qual foi a motivação? São diversos fatores, desde a juventude, a infância, grande influência dos meus pais em função de aspectos históricos que eles de certa forma participaram. O meu pai, ele trabalhou na época da Revolução de 30 junto ao então Tenente Ernesto Geisel aqui em Natal. Ele foi remador do Centro Náutico Potengi e, digamos, nos relatava muitos episódios interessantes da intentona comunista, etc. Pelo lado da minha mãe, meu trisavô, ele era inglês e veio para o Brasil na construção de ferrovias da Great Western, em Pernambuco. E meus avós vieram para Natal na época da Segunda Guerra Mundial, onde minha mãe e meu avô trabalharam na base aérea de Parnamirim. Então, essa série de fatos foi aguçando a curiosidade nossa de tentar se interessar mais pela história e, na sequência, escrever um livro. Olha, o seu livro, pelo que eu sei, ele aborda fatos ligados ao carnaval de Natal, à literatura, aos esportes, mas tem também um relato muito interessante que eu peço que o senhor dê aos nossos ouvintes sobre o primeiro filme que foi exibido em Natal e os primeiros cinemas. É muito curioso. O primeiro filme foi um cidadão cearense chamado Nicolau Parente. Ele veio a Natal e arranjou um depósito de açúcar na Ribeira, onde foi limpo essa área para a exposição do primeiro filme. Então foram convidadas algumas pessoas, ele acomodou uma série de cadeiras voltadas para uma parede branca e o equipamento bem arcaico dele ele colocou em cima de uma mesa. As pessoas chegaram e automaticamente viraram as cadeiras na direção do projetor e não da tela. E não da tela. Ele teve que explicar que o resultado ia ser na tela, né? Ninguém nunca tinha visto um filme. Então, e disse que foi um dos primeiros filmes, A Chegada do Trem, é um filme bem antigo, francês, de curtíssima duração. Diz que quando o trem foi chegando, aparecendo na filmagem, alguns se levantaram correndo com medo. É interessante. A propósito de filme, antes de Jean fazer também a indagação dele, para não perder a linha, nos anos 50, final dos anos 50, início 60, foi lançado um filme de James Dean, Juventude Transviada, que movimentou muito a juventude. Esse filme, quando foi exibido em São Paulo, houve muito tumulto, tal, porque era agitação. E no livro o senhor relata posições tomadas pelo então secretário de Segurança do Estado, por sinal meu sogro, já falecido, Dr. Claudionoto Elógio de Andrade, que o Dr. Claudionoto teria tomado também medidas em Natal por ocasião da exibição nos cinemas desse filme Juventude Transviada. Que medidas foram essas, professor? Pois é, interessante. Então, com receio que ocorresse em Natal os mesmos transtornos que ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, com muitos jovens bebendo muito e fazendo arruaças e quebrando cadeira dentro do cinema. E então o secretário de Segurança, o Dr. Claudionoto de Andrade, ele proibiu que ocorresse o encontro dos lambretistas, dos primeiros playboys que imitavam James Dean aqui em Natal, e evitando que ocorresse isso. Então restringiu muito o acesso, aumentou a censura do filme em relação ao que passou no Rio de Janeiro, para que, digamos, só maiores de 18 anos pudessem entrar no filme, que era um filme, na realidade, muito simples. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa pesquisa que vocês fizeram, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, o significado, na verdade, do Rio Potengi
na evolução da nossa cidade de Natal? O Rio Potengi, nos anos 20 e 30, tinha uma importância vital do ponto de vista de lazer e até economicamente da cidade. É como se as praias fossem muito distantes. Então, a população vivia em função do Cais Tavares de Lira. Antes um pouco disso, antes de existir a ponte de Igapó, existia uma estação da Coroa, do outro lado do Rio Potengi. As mercadorias vindas de trem, de Lages e Macau, paravam nessa estação e vinham para Natal de barco. Então, o movimento da cidade era a chegada dos navios, chamavam de vapores, na estação, no Cais Tavares de Lira, que antecedeu o cais atual, né? E também as competições de remo era a grande atração da cidade. Então a cidade vivia muito em função da prática do remo, da diversão em cima do Rio Potengi. O professor, há o seguinte, fala-se que naquela época, no Natal antigo do século XX, existiam ruas chiques, ruas onde a sociedade, onde eventos se realizavam, era tipo Frei Miguelinho, Tavares de Lira, Vigário Bartolomeu. O que o livro fala sobre isso? O que representavam essas ruas para Natal do passado? Exatamente. Nós tivemos a Ribeira era o ponto central importante da cidade. Então, o carnaval funcionava na Tavares de Lira, junto com a Vigário Bartolomeu, e também em outro período lá no centro da cidade. Então, eram normalmente ruas estreitas, mas com muita animação, muita serpentina, muitos blocos, aqueles desfiles alegóricos. Lança-perfume muita. Então era uma diversão muito grande, né? Claro que ocorreram alguns transtornos de brigas, etc. E durante alguns anos o carnaval chegou até a ser paralisado para acalmar mais a população até retornar novamente. No caso, passou a ser no centro da cidade. Passou a ser o curso da Avenida Deodoro, né? Exatamente. Então, o curso na Avenida Deodoro, com a criação dos blocos de elite também, né? Então, é um período nostálgico, né? É importante que os mais antigos, inclusive eu, nos lembramos, né? E o livro trata de detalhar isso, citando os nomes dos blocos famosos daquela época. Muitas fotos que o senhor publica. Muitas fotos. O livro tem mais de 400 fotografias. As fotografias são abundantes. São muito raras as fotos e a gente procura que as fotos fiquem bem delineadas, correlacionadas com o texto que é apresentado. Quais os primeiros cinemas de Natal? E o livro fala que havia uma sessão especial para moças. Era para evitar que elas fossem com os namorados, né? Interessante. Então, o primeiro cinema de Natal, na realidade, não era o cinema, foi o teatro Alberto Maranhão, que era Carlos Gomes na época. Os primeiros filmes foram passados lá no Teatro Carlos Gomes. Não havia uma periodicidade fixa, eram esporádicos. Até que foi construído o cinema Politeama, lá na Ribeira. O nome Politeama foi resultado de um concurso feito na população, através do jornal, e passou a ser uma grande atração da cidade, os primeiros filmes, cinema mudo ainda. E interessante que os filmes não eram de fato mudos. O filme era mudo, mas havia sempre uma orquestra, alguns tocando mais ou menos no ritmo que desse um fundo musical para aquela história sem som original. Mas a orquestra ao vivo, né? Ao vivo, sim, exatamente. Então, como se fosse um concerto. Exatamente. Então, após o Politeama, surgiu o Royal Cinema, que tem aquela famosa valsa Royal Cinema, de Tonheca Dantas, que foi feita nesse Royal Cinema, ficava lá no centro da cidade, e na sequência o Cinema Rex, os outros cinemas, aí que chega, como você falou, a Sessão das Moças, que era uma sessão especial com filmes românticos, bem água com açúcar, normalmente no período da tarde, especial para as moças. Na sequência, esse filme foi aberto também para os rapazes assistirem, né? Mas mantendo o mesmo padrão de filme água com açúcar romântico. Eu sei, não havia censura 18 anos, não. Não. Jean. Olha, e sobre a parte esportiva ABC e América, o que você podia contar? Como eram os clássicos do passado? Tem muitas histórias desse tipo também? Tem muitos detalhes. Eu já, nos anos 60, passei a morar na Avenida Afonso Pena, em frente à antiga sede do ABC. Então, a minha geração, os meus vizinhos, né, nós escutávamos os gols lá do Juvenal Lamartine
pelo som no ar, né? Então frequentávamos muito o Juvenal Lamartine, e era interessante que descreve isso no livro, o nível, digamos assim, bem simplista, semi-profissional do nosso futebol, né? E os jogadores basicamente no máximo ganhavam o salário mínimo. Eu convivia numa época em que os jogadores iam muito a sede do ABC. Eu me lembro bem que apenas um jogador no início dos anos 60 dos times grandes de Natal tinha um carro. Depois, com a chegada do Castelão, a coisa mudou drasticamente. Só tinha um que não tinha um carro, que era o jogador chamado Preta. Todos os jogadores tinham seu fusquinha lá, seminovos ali, e mostrando a evolução de comportamento, de condição financeira, e até interessante que o Castelão passou a trazer a torcedora feminina aos estádios, coisa que praticamente não existia com o velho Juvenal Lamartine. Olha, professor, o Hugo Aires é um ouvinte telespectador, está parabenizando o programa por ter trazido aqui o grande professor e escritor Fred. Eu agradeço ao Hugo. Muito obrigado. Bem, eu lhe pergunto agora o seguinte: em 1972, eu me lembro bem, houve uma mini Copa em Natal, no futebol. E nessa mini Copa, jogou em Natal o grande atacante português, o Eusébio, que era o Pelé de Portugal. Inclusive, lá no estádio de Lisboa, no principal estádio do Benfica, tem uma estátua de Eusébio à entrada. Eu tive a oportunidade de ver um jogo lá com meu neto há uns 2 anos atrás e percebi e vi isso. Eusébio jogou em Natal e a minicopa marcou o futebol nacional. Há fatos sobre essa minicopa no seu livro? Sim, é interessante que o Portugal tinha derrotado o Brasil na Copa de 66 e Eusébio estava digamos, no mundo como o melhor jogador praticamente do mundo, disputando com Pelé, digamos assim. Então foi uma expectativa muito grande, era Portugal, Irlanda e Equador, o grupo que jogou aqui no Brasil, e de fato o nosso livro descreve todo esse processo, a chegada da população em peso a frequentar o estádio de futebol. O Castelão era uma grande novidade, né, uma grande expectativa. Interessante que todos os estádios eram com o nome Castelão, Morenão, tudo era né, nos estádios no Brasil. A novidade era construir estádios. E, digamos assim, nós temos, na sequência da minicopa, que é bem coberta aí com fotografias, inclusive, nós temos o primeiro campeonato brasileiro, onde o ABC participou, como se fosse a Série A de hoje, que manteve um grande envolvimento da população frequentando os estádios. O ABC passou a ter uma condição de pagamento aos jogadores, digamos, um pouco melhor, e a sociedade toda, o comércio, contribuía com prêmios a cada vitória do time no Campeonato Brasileiro. O Francisco Nunes ali se pronuncia dizendo grande Fred, e o livro é espetacular, é um ouvinte nosso. Bem, eu criança ainda, menino de 12, 13 anos, morava no Alecrim, onde meu pai tinha uma alfaiataria na Avenida 1, e eu estudava primeiro no colégio de Pademar, que era o colégio São Luís, depois no colégio Marista, e eu vinha do Alecrim para a cidade de bonde. O bonde é uma coisa que está muito presente no passado de Natal. E no seu livro há curiosidades até de que no início do século tinha um tipo de bonde puxado a burros. Eu não sabia disso. E os bondes elétricos finalmente surgiram em que época em Natal? Os bondes puxados a burros, como foi citado, né, realmente antecederam o processo, foi ativado ainda na época de Alberto Maranhão, e com a chegada da eletricidade, por volta de 1911, 1913, nessa faixa, tá? Com a chegada da eletricidade, automaticamente chegou a mesma empresa que implantou a eletricidade, colocou os bondes elétricos e também o sistema de telefonia. Então foi um avanço muito grande para a cidade. A chegada do bonde elétrico era uma novidade, a população ficava nas calçadas esperando a passagem dos bondes para ver aquela grande novidade que tinha na cidade. Então foi um impacto muito grande. O Alecrim, na medida que os bondes chegaram ao Alecrim, aproximou
o Alecrim do resto da cidade, ficou menos isolado. As pessoas que vinham do interior e iam morar no Alecrim se integravam mais, houve uma integração maior entre o Alecrim e o Cidade Alta, Ribeira, e foi um ponto crucial de crescimento, evoluindo também para o lado do Tirol, onde a linha do bonde chegava até o Aeroclube, e contribuiu muito para que essa região fosse, digamos, ocorresse maior quantidade de casas construídas nessa região. Houve até uma curiosidade, eu menino, como eu disse, morando no Alecrim, vindo estudar no Colégio Marista, vinha de bonde, isso foi até 58, 59, digamos. E havia um fato curioso, tinha um líder estudantil em Natal daquela época chamado Pecado, era o apelido dele. E diziam que no dia do estudante, no 11 de agosto, Pecado passava sabão nos trilhos do bonde. E então os estudantes ficavam com medo de descer o balde. Eu mesmo, no dia 11, eu não ia, porque eu tinha medo do bonde despencar. O seu livro cita alguma coisa? Cita esse aspecto. E ainda sobre bonde, eu lembro de outro aspecto. Com a intentona comunista, em 1935, foi determinada a gratuidade do transporte pelos bondes, utilizando bondes. Só que no segundo dia, os bondes já estavam todos quebrados. A confusão foi muito grande, o pessoal todo na algazarra, gente demais no bonde, e terminou que o que era barato ficou caro. Antes de Jean fazer a pergunta, olha, seu fã-clube é grande, viu, professor? O Valmor Clemente está registrando ali, mandando-lhe um abraço, e diz que é filho do grande amigo do meu pai, o senhor Cizenando. O senhor é filho. Aliás, o seu pai, o senhor Cizenando, o senhor lembrou, trabalhou comigo quando eu fui secretário de Justiça do governo do Rio Grande do Norte. E o Valmor Clemente está também parabenizando pelo que ele chama grande entrevista. Jean. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as curiosidades da Segunda Guerra, né? Até recentemente, fazendo registro aqui também, o Sebrae lançou um projeto chamado segundaguerra.com.br, resgatando muitos fatos daquela época e tentando associar isso ao turismo para que a gente tenha aqui em Natal o fortalecimento desse segmento do turismo histórico, né? O que é que você poderia destacar disso? Natal, na época da Segunda Guerra, se costuma dizer que era um verdadeiro paraíso, um dos melhores lugares para se viver quem estava no período de guerra. Então, os soldados americanos que vinham para cá, muitos deles de cidades pequenas do interior, de repente estavam num paraíso de sol, de praias espetaculares. Antes de seguir para a guerra, eles conseguiam viver um certo tempo aqui no paraíso. E o interessante dentro do impacto é que o doutor Alvalmar Furtado cita uma frase que é bem legal, que de repente Natal foi invadido por uma multidão de príncipes encantados de olhos azuis. Então, digamos, houve toda essa zoada, essa movimentação, digamos assim, um aquecimento, embora com inflação na cidade, né? E tem um fato curioso, né? Que o governo americano informou ao governo brasileiro que não viriam soldados negros para o Brasil nesse período. É um fato curioso, né? Não houve nenhuma solicitação do Brasil nesse sentido, ao contrário, nós somos um país mestiço, né? Foi uma discriminação dos americanos. Discriminação dos americanos, de fato é uma coisa estranha, né? Muito estranha, né? Isso durou quanto tempo, aproximadamente? Foram cerca de 3 anos, esse período, né? Inclusive, como eu cito, eu costumo muito brincar com meu pai e minha mãe, que já faleceram. Eu dizia que se não fosse Hitler, eu não teria nascido. Porque meus pais meus avós maternos vieram morar em Natal para trabalhar na base aérea de Parnamirim. Então, se não tivesse tido a guerra, eles não teriam vindo para cá. Eu não teria conhecido meu pai, não teria nascido. E aí tem muitos hábitos, né, que também foram trazidos dos Estados Unidos naquela época. Exato, muitos hábitos, né? Coca-Cola, chiclete, também tomar Coca-Cola, refrigerante na garrafa. Tá? E também tem as folclóricas, como um cidadão chamado Zé de Areia, que vendia saguinha aos americanos. E às vezes para mostrar que o saguinho era manso, ele dava cachaça ao saguinho, o saguinho ficava bêbado, ele vendia. Depois que passava o efeito da cachaça, o saguinho ficava danado, dando trabalho americano. Zé de Areia é uma figura. Olha, no seu fã-clube agora tem um imortal, o doutor Ivan Lira, né? Eu acho que é ele, Ivan Lira é juiz federal, considerando muito boa a entrevista. E o Francisco Nunes ressalva uma coincidência, que hoje ele teve da universidade e viu uma série de fotos de telecomunicações
Comunicações no Rio Grande do Norte, em que eu apareço e o senhor também nessas fotos. E ele diz, e agora à noite os dois estão falando de história. É uma coincidência. De fato, essa fotografia, aproveitando isso, tem um capítulo do livro que é sobre a história das telecomunicações, que é a minha área de trabalho na realidade. E dentro desse capítulo tem uma inauguração do sistema de telefonia em Caicó, onde aparece lá na foto. Eu era secretário de Justiça. Exato. Olha, professor... Nessa de TV tem uma experiência de Luiz Maria Alves, que você conta, que foi em frente ao Diário de Natal, ali na Deodoro. Primeira exibição de TV. Isso. Antes, isso é a primeira exibição, assim, de certa forma, já mais organizada. Nós temos o escritor, advogado Carlos de Miranda Gomes, é interessante, o fato folclórico, tá? Que ele relata, o sinal de TV aqui era captado de Recife. De Recife. Sinal muito fraco. Inclusive a Copa do Mundo a gente assistia de 66, horrível. Horrível. Então, diz que o Carlos Miranda Gomes, o irmão dele, fez um curso em São Paulo e voltou com um aparelho de televisão e eles tentaram captar o sinal de Recife aqui no centro da cidade. Então, o Carlos Miranda Gomes subiu o telhado, tentou ajustar a antena, uma dificuldade danada, e quando conseguiram pegar muito mal, só conseguia pegar se ele ficasse em cima do telhado, segurando a antena naquela posição. Então aí é difícil. Ele teve que passar 40 minutos lá segurando, e o pessoal não se mexa não, porque senão o sinal sai. E o doutor Carlos Miranda Gomes foi um dos homenageados hoje na sessão da Assembleia, merecidamente, pelos 70 anos do curso de Direito. O que é que o senhor diz sobre Natal comunista em 1935? Também tivemos a Natal comunista, né? Natal foi uma cidade comunista. Isso. Durante 3 dias, se não me engano. Exatamente. O que é que o senhor diz sobre isso? Pois é, interessante que esse movimento era um movimento nacional, né? No sentido da liderança de Luiz Carlos Prestes, mas que foi muito desorganizado, não houve comunicação, e fatores locais contribuíram para que essa revolução, que na realidade é intentona, porque foi muito desorganizado, não é exatamente a revolução, surgisse antes da hora, antes do tempo, a partir do quartel do Exército, que tinha aqui no centro da cidade. Houve uma adesão, digamos, de muita gente sem saber exatamente o que era aquilo, tá? E no livro nós procuramos relatar a partir da história dos concluintes do Marista, que estavam colando grau, digamos, da conclusão do Marista no Teatro Alberto Maranhão, no momento que foi deflagrado essa intentona. Então nós relatamos, digamos assim, a partir dessas pessoas, e uma série de fatos pitorescos detalhando tudo isso, pessoas que se envolveram. Tem o caso de um cidadão chamado Cizenando Filgueira, que tem o mesmo nome da minha família. Ele foi um dos líderes comunistas, e foi ele que atirou no Luiz Gonzaga, famoso caso do Luiz Gonzaga, tá? E depois que as tropas legalistas chegaram a Natal, invadiram a casa lá do meu pai, que também é Cizenando, pensando que era a mesma família, procurando o outro Cizenando, e foi complicado para explicar aos soldados da Paraíba que não era o mesmo Cizenando. Eu sei. Estamos chegando perto do final. Antes eu vou dar o local onde o ouvinte pode comprar o seu livro, mas eu vou fazer uma pergunta, em seguida a Jean também fará. É o seguinte: no Natal do século XX existiam dias de festa com os chamados voos transatlânticos. Eles chegavam a Natal. O que era isso? Esses voos eram basicamente hidroaviões que chegavam dos Estados Unidos ou da Europa, pousavam no Rio Potengi, mais um motivo para a festa no Rio Potengi. Então a cidade toda se preparava para isso, a aglomeração toda feita lá na Ribeira, as pessoas iam de barco até para ver o avião de perto, discursos enormes. Então tem 2 aviadores que vieram aqui e depois faleceram no acidente no Rio de Janeiro. E a Itália, na época de Benito Mussolini já, digamos, de certa forma, deu um prêmio à cidade de Natal com uma coluna capitolina, e é interessante toda uma estrutura que veio na comemoração desse presente da Itália para o Brasil, muito festejado por aqui. Já uma pergunta final, que estamos chegando ao fim do programa, não? Eu queria mais saber mesmo onde é que vende, antes que termine o programa, onde é que vende, como é que as pessoas podem encontrar o livro, como é que podem entrar em contato com você. Ok, então nós temos a livraria do campus universitário, a livraria Leitura, lá no Natal Shopping, as bancas de revista em frente ao Ateneu, banca de revista na Afonso Pena, e lá, sem fazer a propaganda, na Roberto Freire do Supermercado Nordestão.
Outro ali, o Henrique Graça, parabenizando também que o programa está sensacional com sua entrevista. Eita, Bem, rapaz, o livro custa quanto? Custa R$60 o livro nas livrarias e nas bancas. Mas vale a pena. Eu vi o livro, quase 500 fotografias, muito bem escrito, e é preciso, sobretudo essa turma mais jovem, e jovem aí vai quem tenha menos de 40 anos, para saber as coisas sobre Natal, né? Porque são fatos interessantíssimos e que o senhor está de parabéns. O microfone para as suas despedidas. Eu agradeço aí a 98 FM, a Ney, a Jean, a todos vocês, e agradeço ao público pela paciência de me escutar, e vamos curtir o livro. Filinto mandou que lhe transmitisse cumprimentos, que é seu amigo, e amanhã ele estará de volta aqui, e nós nos despedimos dos ouvintes com boa noite a todo o Rio Grande do Norte. Você acabou de ouvir. Rapaz, já andei muito por esse Brasilzão de meu Deus, mas aqui é diferente de tudo que eu já vi. O povo aqui cuida com amor do nosso sorriso. E não é porque eu sou o Leonardo não, gente. O atendimento aqui é bom demais com todo mundo. Aqui eu me sinto em casa, né, gente? Parabéns, Oral Sim. Pra mim é um prazer muito grande fazer parte dessa linda história. Rapaz, já andei muito por esse Brasilzão de meu Deus, mas aqui é diferente de tudo que eu já vi. O povo aqui cuida com amor do nosso sorriso. E não é porque eu sou o Leonardo não, gente. O atendimento aqui é bom demais com todo mundo. Aqui eu me sinto em casa, né, gente? Parabéns.